keep getting me killed? I thought you had my back. Oh, not again. Videogames, jogos de computador, enfim, o universo dos jogos eletrônicos é uma mídia muito importante que eu, para falar a verdade, abordo pouco aqui no canal, não porque eu não goste, tá? Muito pelo contrário, eu adoro, mas é que, para ser bem sincero, eu sou muito ruim nos videogames, eu sou um verdadeiro prego. É mesmo, é? Desde a época do Atari já era assim. É, tá bom. Agora, se você é fã de ficção científica, não tem como falar sobre esse assunto sem abordar os games. Afinal de contas, muitos desses jogos já estão sendo adaptados para o cinema, para o streaming, séries de TV. E é uma mídia realmente muito importante, com histórias muito legais. E a partir de agora eu pretendo falar um pouco mais sobre esse assunto aqui no canal. E olhando para minha coleção de PS3 e PS4, ainda tenho PS3 e não cheguei no PS5 ainda. Eu me deparei com dois jogos que eu acho que daria um assunto bem interessante, eu acho que vocês vão gostar. Um deles é esse jogo aqui, Star Wars Force Unleashed, de 2008, e o outro jogo é esse aqui, Star Trek, de 2013. Nada como a velha comparação entre Star Wars e Star Trek para atiçar um pouquinho o ânimo dos fãs. Inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal foi justamente uma comparação entre essas duas obras. Então, bora relembrar esses dois jogos clássicos, ou se você nunca jogou, conhecer um pouquinho dessa história que é bem interessante depois da vinheta. Fala pessoal, Beto Fernandes aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Quadrante Alpha. Já deixa um like, se inscreve no canal, comenta e compartilha com seus amigos que adoram um jogo clássico. Antes de abordar individualmente cada jogo, eu acredito que uma pergunta que pode estar na cabeça de alguns de vocês é: mas esses jogos, eles são canônicos? Eles fazem parte da linha do tempo oficial de Star Trek e Star Wars? Não sei. E a resposta é não, pelo menos atualmente não. Curiosamente, esses dois jogos fizeram sim parte do cânone e por motivos diversos foram descanonizados. No caso de Star Wars Force Unleashed, esse jogo deixou de ser cânone no momento que a Disney comprou a Lucasfilmes lá em 2012. Nessa época, a cronologia de Star Wars era bem bagunçada, não que atualmente não seja, né? Mas antes era muito mais, você tinha livros, HQs, jogos, séries animadas, enfim, era uma bagunça completa. Aí, para simplificar, a Disney resolveu descanonizar uma boa parte dessas histórias, criando o selo Legends, para que essas histórias também não caíssem no esquecimento. Agora, interessante é que a Disney, de uns tempos para cá, vem trazendo vários elementos do Legends para o cânone, sejam personagens ou histórias. Já com relação ao jogo de Star Trek, ele fazia parte de um plano da Paramount de expansão dessa nova linha temporal criada por J.J. Abrams, que foi ali um soft reboot, que tem a tripulação original da Enterprise e essa linha do tempo conhecida como linha do tempo Kelvin. E aí esse jogo se passa entre o primeiro filme de 2009, Star Trek, e o segundo filme, Além da Escuridão. Porém, o jogo acabou sendo um fracasso de vendas, principalmente pelo fato de muitos críticos apontarem várias falhas, glitches, problemas técnicos. Sendo assim, a Paramount acabou voltando atrás nessa questão e descanonizou esse jogo. No, God, please, no! No! Bom, resolvida essa questão sobre o cânone, vamos falar agora sobre os jogos individualmente, começando por Star Wars Force Unleashed, 2008, lançado pela LucasArts em várias plataformas como PS2, PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, PC, PSP, Nintendo DS e até iPhone numa versão simplificada. Cada versão tinha diferenças gráficas e até missões exclusivas, mas a história basicamente era a mesma. Esse jogo ele foi pensado como um projeto grandioso, aproveitando ao máximo as plataformas da época, PS3 e Xbox 360,
360 e servindo como um capítulo extra dentro da saga de Star Wars. A história do jogo se passa entre o episódio 3, A Vingança do Sith, e o episódio 4, Uma Nova Esperança, e você joga com um personagem chamado Galen Marek, conhecido como Starkiller, que é o aprendiz secreto do Darth Vader. Uma curiosidade, na primeira versão do roteiro, Luke Skywalker se chamava na verdade Luke Starkiller, e o nome do filme, o nome provisório, era The Adventures of Luke Starkiller, Saga 1, Star Wars. Logo, a escolha do codinome desse personagem para o jogo foi uma clara homenagem a esse roteiro original de Star Wars. Bom, a trama começa logo em seguida aos eventos de episódio 3, A Vingança do Sith, com o Vader sendo enviado para caçar os Jedi sobreviventes da Ordem 66. No planeta Kashyyyk, que é o lar dos Wookiees, Vader derrota o Jedi Kenton Marek, porém ele sente a presença de uma criança sensitiva à força, o filho desse Jedi, Galen Marek. Em vez de eliminá-lo, como ele já fez com várias crianças no episódio 3, Vader leva ele em segredo para poder treiná-lo e fazer com que ele ajude a derrotar no futuro o Imperador Palpatine. É o próprio Vader que dá o codinome Starkiller para o Galen e esconde a presença dele de todo o Império. E a sua missão basicamente é a mesma do Vader, quer dizer, caçar outros Jedi sobreviventes da Ordem 66, porém, com o tempo ele começa a questionar essa missão, a sua lealdade, seguir o lado sombrio ou lutar pela liberdade da galáxia. Alguns dos Jedi que ele enfrenta são o General Ran Kota, um mestre Jedi que havia sobrevivido à Ordem 66 porque na época estava liderando milícias não clônicas. A Jedi Shakti, membro do Conselho, que também sobreviveu à Ordem 66 e se exilou no planeta Felúcia, onde estava treinando ali jovens Jedi. Um spoiler aí, Starkiller acaba encontrando Shakti e enfrenta ela num combate intenso, derrotando ela. Pouco antes de morrer, ela ainda acaba prevendo que ele teria um futuro diferente. Aliás, uma curiosidade, essa personagem Shakti, ela teve mortes diferentes aí no universo de Star Wars, Canone e Legends. No Canone, ela acaba sendo morta pelo Vader, né? Pelo Anakin Skywalker. Ela estava de boa ali no Templo Jedi meditando, ele chegou por trás e atravessa ela com um sabre de luz. Essa cena chegou a ser filmada, mas não entrou no corte final do filme. Tem também o Jedi chamado Kazdan Paratus, que vivia num planeta destruído por fábricas e que ficou completamente doido e tinha como meta reconstruir a Ordem Jedi utilizando droids. Uma loucura. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Depois de cumprir as missões, Starkiller retorna para Darth Vader, acreditando que juntos eles vão enfrentar o Imperador. O problema é que o Palpatine acabou descobrindo essa história do aprendiz secreto e o Vader, para manter ali o disfarce, derrota, acaba traindo o Starkiller, mandando ele para o espaço para uma morte certa. Contudo, o Vader acaba secretamente salvando o seu aprendiz e tenta convencer ele de que isso tudo foi um engodo para enganar o Imperador e continuar com o plano. Obviamente, Starkiller fica enfurecido e resolve começar a juntar inimigos aí do Império no que seria o início da rebelião. Entre esses aliados estão os senadores Bail Organa e Mon Mothma, que futuramente seriam os líderes da rebelião. Starkiller e seus aliados são novamente traídos por Vader e aí ele acaba descobrindo que na verdade nunca passou de uma ferramenta descartável pelo Lord Sith. Enfurecido, Starkiller confronta seu antigo mestre, no que acaba levando eles ao confronto com o Imperador. Nesse ponto, o jogador escolhe dois possíveis finais aí para a história. Tem o final da luz, que é considerado canônico no jogo, onde Starkiller enfrenta Vader e acaba também enfrentando o Imperador. No final das contas, ele acaba sendo mortalmente ferido, porém, esse ato dele acaba ajudando seus amigos, né, os senadores lá, o Bail Organa, a Mon Mothma, a escaparem. E tem o final Lado Sombrio, que é um final alternativo, onde ao invés de atacar o Imperador, ele resolve atacar com bastante firmeza o seu mestre, o Darth Vader, e acaba matando
ele. E aí o Imperador consegue trazer o Starkiller pro lado sombrio de uma vez por todas e acaba se tornando seu ajudante, acaba tomando o lugar do Vader. Nessa versão sombria, Starkiller se torna então o braço direito do Imperador e os rebeldes são todos massacrados. Esse jogo foi pensado como um elo de ligação entre as duas trilogias, explicando como que a rebelião surgiu e ganhou forma após a queda da República. Claro, menos esse final sombrio alternativo. Starkiller era considerado um dos personagens mais poderosos do universo de Star Wars, com feitos absurdos, como por exemplo, derrubar um Star Destroyer inteiro utilizando a força. Essa inclusive é uma cena memorável do jogo. Concluindo, The Force Unleashed é uma baita jornada de lealdade, traição e redenção. É um jogo bem divertido, tem uma boa jogabilidade, vai proporcionar boas horas de diversão mesmo sendo uma plataforma mais antiga, num console mais antigo. E agora vamos falar desse cara aqui, Star Trek de 2013. Esse jogo prometia muito, afinal de contas já se passava dentro desse novo universo, que era um universo promissor, criado por J.J. Abrams, e ainda por cima contava com as vozes do elenco original. A ideia era ótima, uma aventura cooperativa, utilizando os personagens principais, Kirk e Spock, explorando novos mundos e enfrentando os Gorn. Na teoria parecia um sonho para os Trekkers. Na prática, bom, sejamos diplomáticos, vai. Apesar das duras críticas que esse jogo recebeu, eu particularmente gostei bastante, viu? Lembro de ter jogado durante vários dias. O único problema é que eu não consegui ir pra frente porque eu travei numa fase lá que não ia, não passava de jeito nenhum. Preciso até retomar esse jogo para ver como é que ele termina. Ele foi desenvolvido pela Digital Extremes e publicado pela Namco Bandai Games, lançado como um tie-in, uma história paralela para o universo cinematográfico rebutado de Star Trek, situado entre os eventos de Star Trek 2009 e Além da Escuridão de 2013, como eu já comentei no começo do vídeo. Além dos problemas técnicos, como glitches, telas travadas, ainda o jogo foi criticado por ser repetitivo. A principal característica de Star Trek é ser um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, com elementos de tiro e jogabilidade cooperativa, como eu já citei também. Os jogadores podem escolher jogar com o Kirk ou com o Spock, com jogabilidades distintas. O Kirk ele é mais para o combate direto, já o Spock é mais voltado para furtividade, utilizando, por exemplo, o toque vulcano, né? Toque neural vulcano ou o elo mental. Embora o jogo ofereça caminhos diferentes para Kirk e Spock nas missões, até para incentivar a rejogabilidade, ele não permite a troca de personagens durante um capítulo, nem a entrada e saída de jogadores no modo cooperativo. Os ambientes até que variam razoavelmente e a primeira missão leva os personagens ao planeta Nova Vulcano, que é uma colônia onde os vulcanos se estabeleceram após a destruição do seu planeta natal no primeiro filme. O jogo também apresenta alguns mini-jogos, como mergulhos espaciais que foram vistos nos filmes, e elementos que quebram o estilo de jogo de tiro em terceira pessoa, como níveis de natação e sessões de tiro com torre a bordo da Enterprise. O enredo do jogo se passa em 2259, com a Enterprise recebendo um pedido de socorro de uma estação espacial que recolhe energia de uma estrela binária. Ao investigar, Kirk e Spock descobrem que a estação foi atacada pelos Gorn, que estão usando um dispositivo chamado Helios para abrir um buraco de minhoca para sua dimensão, com o objetivo de invadir a Federação. Então, basicamente, a missão de Kirk e Spock é impedir a invasão dos Gorn, resgatar uma amiga de infância do Spock, a Timar, e destruir o dispositivo Helios. A produção do jogo Star Trek começou 3 anos antes do seu lançamento, sob a supervisão de Tom Lesinski, da Paramount Digital Entertainment. O projeto ele foi influenciado por outros jogos de sucesso, como Metroid Prime, Mass Effect e Uncharted. Pena que não deu muito certo essa influência. Eu não estou suportando
demais. A campanha de marketing desse jogo até que foi muito boa. Tivemos aí, como vocês viram na abertura do vídeo, um comercial com William Shatner enfrentando seu inimigo Gorn da série clássica, e outras ações de marketing também foram implementadas. Além de tudo, foram lançados também conteúdos para download, os famosos DLC com missões extras e skins para turbinar os personagens. Mas infelizmente nada disso adiantou. Os críticos desceram a lenha no jogo, ainda falando que a história não foi muito inspirada, além dos problemas que eu já citei mais cedo. Com isso, o jogo acabou sendo um fracasso comercial, vendendo apenas 1,5 milhão de cópias no mundo inteiro. Pode parecer muito, mas para jogos de videogame é muito pouco, e acabou enterrando de vez a ideia inicial, que era ter uma continuação desse jogo. Star Trek é um exemplo de como um jogo com um grande potencial, baseado numa franquia amada por milhões de pessoas ao redor do mundo, pode naufragar devido a falhas de execução do projeto. Já para boa parte dos fãs de Star Trek, o jogo acaba se tornando uma curiosidade, um capítulo menos brilhante na história da franquia. Para mim, que sou fã, esse jogo me proporcionou boas horas de diversão, alguma raiva por não ter conseguido passar aquela bendita fase e uma satisfação muito grande por se tratar de um jogo que faz parte de um universo, embora não seja cânone, mas ainda assim faz parte de um universo que eu tanto amo. You know, if we weren't trying to save the entire universe, this might actually be fun. Se você ainda possui algum desses consoles, né, o PlayStation 3 ou o Xbox 360, e tiver curiosidade de jogar esses dois jogos, vale a pena, viu? Eu, se fosse você, ir atrás. Agora me conta, você já tinha jogado algum desses jogos? Se já tinha jogado, qual que é o seu favorito? Escreve aí nos comentários pra gente saber. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final. Não se esqueça, mais uma vez, de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Valeu, pessoal. Vou indo. Um abraço. Tchau.